Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma evangelização. Durante esse período que nós estamos vivendo essa programação, temos tentado vivenciar o máximo de uma programação para podermos sempre estar nos alimentando da Palavra de Deus. Também falarmos um pouco do nosso carisma. Então, boa tarde, vocês que estão entrando agora. Forte abraço, Anne, Cassinha, Cláudia. Quem mais está aí? Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Fabiola. Hoje, toda terça-feira, nós falamos sobre a cruz, né? Toda terça-feira nós temos evangelização sobre a Santa Cruz. Nas quintas-feiras nós temos com Bruno a Eucaristia. E nos sábados com Luana e Guga nós temos sobre Nossa Senhora, sobre a Virgem Santíssima. E toda terça-feira nós temos sobre a cruz. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, como já foi divulgado, na cruz todo o seu sangue derramou. Então, para iniciarmos essa formação, possamos nos entregar, né? Fazer o nosso momento de oração e pedir que o Espírito Santo venha nos conduzir. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Você em casa também canta. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Santo Espírito, nós te entregamos todo esse momento de informação, de pregação, de evangelização. Pedimos que a tua graça, Espírito Santo, não nos falte. Que tu possa alcançar, Espírito Santo, nossa mente, nossa boca, nosso coração, cada um dos nossos sentidos, Espírito Santo. Dá-nos a paz e a alegria, a paz da cruz, a alegria da cruz, o amor da cruz. Imprime em nós um profundo amor, uma profunda paz, uma profunda alegria, que nos vem por meio da Santa Cruz. Tudo isso te pedimos, Espírito Santo, pelo castíssimo coração de vosso servo São José, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Só um instante. Eu queria pedir, desde já no início dessa formação, que você já vá deixando aí o seu like, né? Estou vendo que tem muitos corações aí, mas vá deixando aí o coraçãozinho. Também tem uma setinha aqui embaixo, ó. Tá vendo essa setinha aqui embaixo? Pronto, você pode estar encaminhando para os seus seguidores no Instagram.
Depois essa formação ela vai estar no YouTube, né? Por enquanto estamos apenas pelo Instagram ao vivo, e depois será disponibilizada também no YouTube, tá certo? Então mais uma vez eu quero saudar a todos. Robério, é isso? Robério, Paulinha de Fortaleza, Yasmin, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar nossa formação de hoje. Muito bem. Edi também está aí, Marília, Cíntia, bem-vindos, boa tarde. Muito bem, então o tema de hoje da nossa evangelização sobre a Santa Cruz é: na cruz todo o seu sangue derramou. Né? Esse tema ele foi retirado do hino do Exultat, né? A proclamação da Páscoa. Nós ouvimos esse versinho, né, na missa da Vigília Pascal. Provavelmente você assistiu a Santa Missa, mesmo com essa pandemia, mesmo pelas redes sociais, você provavelmente assistiu a Santa Missa da Vigília Pascal. E no início da Santa Missa, após o rito da luz, o rito do fogo, né, que o padre ele entra com o círio pascal, se proclama a Páscoa por meio do cântico do Exulte, né? E nós ouvimos esse verso: na cruz todo o seu sangue derramou. Então, só para contextualizar, para você entender, afinal de contas, o tema em si é uma premissa, né, de duas que nós vamos tentar trabalhar durante essa formação. Então, só para contextualizar, no hino do Exulta te diz assim: sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós o novo Adão. Foi Ele quem pagou do outro a culpa, quando por nós a morte se entregou, para pagar o antigo documento, na cruz todo o seu sangue derramou. Né? E porque esse hino é tão bonito, né, para não faltar, né, só complementando: pois eis que agora a Páscoa, nossa festa, em qual o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Né? Para mim, eu gosto demais da liturgia da Semana Santa, sobretudo na Vigília Pascal, e o Exulte é belíssimo, né? Se depois você tiver a oportunidade, provavelmente você está aí com a sua Bíblia, né? Quem não está com a Bíblia, pega rapidinho, tá certo? Pega a sua Bíblia, também um caderno para fazer anotações. Então, se você está anotando, já anota aí, tarefa de casa, você estudar, você ler, né, o Exulte, você coloca a proclamação da Páscoa, você bota no Google mesmo, né, qualquer... você pode botar na internet Exulte ou proclamação da Páscoa, você vai ver todo o hino lá, que é belíssimo, que vale a pena, é riquíssimo em teologia e vale a pena a gente meditar, tá certo? Então, essa é a primeira premissa, né, para a gente poder traçar aqui um itinerário de uma formação. Todo o seu sangue foi derramado na cruz, né? Na cruz todo o seu sangue derramou. E a segunda premissa, Roberto? A segunda nós retiramos do hino Adoro-te, Devo-te, que é um hino composto por São Tomás de Aquino, né? Que foi a pedido do Papa para a festa do Corpus Christi, né? E é belíssimo também, então anota aí também: adoro-te, separado, devo-te, junto, tá certo? Adoro-te, devo-te. Ou então, te adoro devotamente, também talvez você pode encontrar nessa versão. E aí você vai dar uma estudada nesses dois hinos, tá bom? E isso vai servir de premissas para a nossa formação. Então, como eu disse, a primeira premissa qual é? Na cruz todo o sangue Jesus derramou. E a segunda, que diz o seguinte: no sexto verso, na sexta estrofe, tu adoro-te devote, diz o seguinte:
Senhor Jesus, bondoso pelicano, lava-me eu que sou imundo em teu sangue, pois que uma única gota faz salvar todo mundo e apagar todo o pecado. Certo? É a segunda premissa. Na primeira nós vemos que na cruz Jesus derramou o sangue dele por completo. E na segunda premissa, tirada do Adoro te devo te, diz que apenas uma única gota do sangue de Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro e apagar todo o pecado. Né? É interessante até que foi lido esse detalhe, a imagem do bondoso pelicano. Né? São Tomás ele chama Jesus de Senhor Jesus bondoso pelicano. Talvez não seja tão familiar para todos. Né? O pelicano ele é um símbolo eucarístico. E o pelicano é aquela ave, né, que tem aquele bico, né, grande, e nos períodos de fome, o que é que ele faz? Ele, com o bico, ele arranca parte do seu próprio peito para dar de comer aos seus filhotes. Então, o pelicano ele se torna esse símbolo eucarístico, porque da carne do peito, da carne do coração de Cristo, ele nos dá a comer, né? Então, e queremos ficar com essa premissa aí, porque diz São Tomás, ele afirma, uma única gota do sangue de Cristo faz salvar todo mundo e apagar todo o pecado. E aí a gente, pegando essas duas premissas, a gente fica se questionando, tá certo, então, se uma única gota do sangue de Cristo é suficiente para salvar todo mundo, por que na cruz Jesus derramou todo o seu sangue? Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Mas provavelmente você fez essa pergunta de outra forma. De repente você assistindo a Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ou então lendo o livro de Catarina Emmerich, né, da vida, paixão, glorificação do Filho de Deus, ou então meditando nas dores secretas, né, da irmã Maria Madalena. Eu nem sei se todo mundo conhece essas 15 dores secretas, também interessante, se você quiser anotar para depois pesquisar. Fala de dores incríveis, né, que faz o nosso sangue gelar por dentro. Se você assistindo o filme da Paixão de Cristo, você já se, né, cria uma certa um temor, né, um respeito pela morte de Jesus. Imagine então vendo essas 15 dores. Né? Na verdade, o filme da Paixão de Cristo, né, Mel Gibson, ele se baseou nos escritos de Santa Catarina Emmerich, né? E obviamente dos evangelhos. Mas os evangelhos eles não entram em tantos detalhes quanto Catarina Emmerich. Né? Então, quando você vê esses detalhes da paixão de Nosso Senhor, isso faz a gente, toca o nosso coração, né? E aí a gente pergunta, por que Jesus teve que passar por tudo isso? Quem vai nos ajudar a responder essa pergunta vai ser o próprio São Tomás de Aquino. Então quero indicar aqui a Suma Teológica, né, de São Tomás de Aquino. Obviamente aqui não está toda a Suma Teológica, aqui é somente o volume 8, certo? Para hoje nós vamos utilizar o volume 8, que é referente a questão, a terceira parte, e a questão 46, quando São Tomás de Aquino ele trata da paixão de Cristo, tá certo? Então, tudo isso que nós vamos ouvir hoje, vamos falar hoje, vai ser uma reflexão em cima disso. Fica a dica, Suma Teológica, volume 8, terceira parte, questão 46, tá certo? Então você anota aí, para depois você pesquisar, se você tiver oportunidade, se você tiver em casa, se você tiver oportunidade de adquirir a Suma Teológica, é um investimento fantástico, né? Então, dispensa apresentações. Então, como eu dizia, quem vai nos ajudar hoje é São Tomás de Aquino. Ele vai dizer o seguinte: se a única gota do sangue de Cristo é suficiente para salvar todo mundo e apagar todo o pecado, porque na cruz todo o seu sangue ele derramou?
São Tomás responde: porque a cruz, em 3 pontos, né? A primeira, anota aí, são 3 pontos. A primeira é: porque a cruz era conveniente para nós. Porque a cruz era conveniente para nós, para você e para mim. Para você e para mim. Sabemos que Deus nos amou, né? Que Deus nos ama, presente, né? Porque Ele deixou isso bem claro por meio da cruz. E é interessante que Deus, Ele nos ama, Ele nos amou desde o momento da nossa criação. Antes mesmo que nós fôssemos criados, gerados no ventre de nossa mãe, Deus já nos amava. Nos amou desde toda a eternidade, diz o Catecismo da Igreja Católica. E mesmo assim, quando nós pecamos, né, herdamos o pecado original, fomos maculados, Ele continuou nos amando. Porém, o pecado nos afastou de Deus. E precisávamos ser reintegrados, reconciliados com a pessoa de Deus. E aí é que Cristo veio a esse mundo. Deus se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Quando a própria encarnação do Verbo, a própria encarnação de Jesus, de Deus Filho, no ventre da Santíssima Virgem, já é uma completa declaração de amor de Deus para conosco. É Deus que vem morar. Diz o anjo, né, o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Deus que se faz presente conosco. Então imagina, isso já é uma declaração de amor grande. E a gente vê isso e a gente não percebe as entrelinhas. Deus, Ele se fez 9 meses gestado no ventre de Maria. Jesus nasceu, cresceu, foi educado, viveu 30 anos aos cuidados específicos da Virgem Santíssima, e diz a tradição até os 18 anos com São José. E depois disso iniciou sua vida pública. Jesus passou fome, Jesus andou, Jesus sofreu em todas as nossas dores. Jesus passou, menos no pecado. Tudo isso foi declaração de amor de Deus. Mas acontece que a gente não percebe ainda esse amor de Deus. A gente é lento. Como muitas vezes diz Jesus quando Ele trata com os apóstolos, né? Quanto sois lento para entender? Quanto tempo ainda estarei convosco? Nós temos dificuldade para entender esse amor de Deus. Então precisou que o amor de Deus fosse declarado de uma forma escandalosa. E que forma é essa? Por meio da Santa Cruz. Jesus morreu na cruz para te salvar. Quantas vezes você já não escutou isso? Mas aí a gente tem sempre aquela reação. Certo, Ele me amou. Beleza, obrigado. É isso? Deus te ama. Obrigado. Agora eu vou viver minha vida. Não é assim. O amor de Deus exige uma resposta. Você que é casado, você que tem namorado, noivo, noiva, até mesmo você que já, em geral, você que já se apaixonou, com certeza você já se apaixonou na sua vida. Imagina se você não for correspondido, se você não fosse correspondido no amor que você oferta, no amor que você dá. Isso é muito triste, isso dói, né? Quando a gente ama alguém e a gente não se sente correspondido. O amor de Deus da mesma forma. Deus nos ama com amor infinito, porque Ele é Deus. O amor dele é capaz de ser infinito. E mesmo assim, Ele se limita, né, a esperar de nós uma resposta. E esse é o problema. Aí reside o problema. Nós demoramos muito para responder. Bata no peito e diga: eu demoro muito. Eu demoro muito para responder o amor de Deus. É uma verdade. Coloca aí nos comentários. Eu demoro muito para responder o amor de Deus. São Felipe Neri, meu santo de devoção, ele costumava ir aos lugares, né, onde ficavam os pecadores,
e quando ele chegava lá, ele colocava a mão no ombro da pessoa e dizia: ei, e aí, é hoje o dia que você vai se converter? Parafraseando com o que nós estamos, contextualizando com o que estamos falando, será hoje o dia que vamos responder o amor de Deus? Então a cruz de Cristo, esse sacrifício, né, tão cruento, né, de Cristo por nós, ele foi necessário, conveniente para nós, para que nós tomássemos consciência de que Deus nos amava. E tomando consciência de que Deus nos ama, também temos a força, o dínamos, para poder responder a esse mesmo amor. Eu demoro muito para responder ao amor de Deus, né? Santa Teresinha, ela dizia: para amar a Deus só tenho hoje, amanhã não serve, amanhã eu tenho que responder amanhã, o amor de Deus eu tenho que responder todos os dias, mas hoje eu preciso amar a Deus, não posso deixar para amanhã. E quando o amanhã chegar, mais uma vez eu direi: só tenho hoje. Se nós encarássemos o nosso dia como uma oportunidade de amar a Deus, nosso dia seria diferente. Mas nós gastamos o nosso dia para dizer a nós mesmos o quanto nós nos amamos. Gastamos o dia inteiro para dizer que nós nos amamos e perdemos a oportunidade de dizer: eu te amo, Deus. Eu demoro muito para responder o amor de Deus. Então, a cruz era necessária, conveniente para nós, para nos tornarmos conscientes do amor de Deus. Em João capítulo 15, abre a sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 13. Diz o Senhor, Jesus está na última ceia falando com seus discípulos: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. E aí, a própria expressão de Jesus, né, ela é interessante, porque em Romanos capítulo 5, versículos 6 ao 8, anota aí, Romanos 5, versículos 6 ao 8, hoje nós vamos usar muito a Bíblia, tem muita referência bíblica. Romanos capítulo 5, do 6 ao 8, São Paulo vai dizer que Deus nos amou. Deixa eu abrir aqui só para a gente ficar bem fidedigno. Quando ainda éramos inimigos, né? Quando éramos devedores. Versículo 6: com efeito, quando éramos ainda fracos, pecadores, Cristo, a seu tempo, morreu pelos pecadores. Cristo morreu não pelos reconciliados. Hoje nós nos encontramos reconciliados por causa da misericórdia. Mas quando ainda não fomos alcançados pela misericórdia, Ele morreu por nós. A gente não se toca disso. Em rigor, a gente aceitaria morrer por um justo. Com certeza, você que é pai, você que é mãe, morreria, daria a sua vida pelo seu filho. Mas você morreria por alguém que você não ama? Você morreria por um inimigo? Em rigor, a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem, quiçá se consentiria em morrer. Versículo 8: mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. É o que nós estamos falando. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Isso é incrível. A cruz, ela é esse estandarte, esse reflexo do amor de Deus. E aí, quanto maior o sacrifício, maior será o amor demonstrado. Por isso que não era o suficiente derramar somente uma gota de sangue. A Paulinha está compartilhando aqui: é preciso apenas o momento presente, pois o futuro talvez não venha à minha alma. Bem semelhante, né? Os santos, eles têm uma linguagem muito semelhante, porque falam de Deus, né? E é uma forma também diferente de falar.
a mesma coisa. Só temos hoje para amar a Deus, né? Muito bonito. Obrigado, Paulinha, pela corroborar conosco aqui. Então, o que eu estava dizendo? Então, será o amor quanto maior sacrifício, maior será o amor demonstrado. Nós demonstramos o sacrifício de Cristo por ser tamanho, por ser tão grande, por ser tão escandaloso, revela também um amor escandaloso, um amor grande por nós. Então, outra coisa que é interessante, em João capítulo 12, volta só um pouquinho, a gente está em João capítulo 15, né? Em João capítulo 12, no versículo 32, diz Jesus: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Repetindo, João capítulo 12, versículo 32. Quando eu for levantado, elevado, em outras traduções, da terra, atrairei todos os homens a mim. Isso está muito parecido também com João capítulo 3, anota aí também, todas essas passagens aí, para depois você ir mastigando, tá certo? João capítulo 3, do 14 ao 16, onde Jesus ele vai falar algo semelhante, quando ele está falando com Nicodemos, versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. E para quem não entendeu, né, acho que assim como Nicodemos, para nós que não entendemos, quando Cristo for levantado, elevado, ele estava sendo elevado por meio da cruz. É por meio da cruz que Cristo é elevado. E por meio da cruz, por meio desta bandeira, por meio desse estandarte, ele atrairá todos os homens a si. Que interessante, né? Aqui eu falei no início sobre o próprio filme do Mel Gibson, né? E assim, fica até uma dica, né? Você assistir o filme da Paixão de Cristo. Não é porque a gente está na Páscoa, não é porque passou a Semana Santa que você não deve assistir, né? Assista. A Paixão de Cristo, assim, pelo menos a primeira vez que eu assisti a Paixão de Cristo, me doeu muito ver Jesus apanhando, né? Logo de assim, eu não deixei nem chegar na hora da flagelação, só naquele momento em que ele é preso no jardim, né, no Getsemane, ele leva aquela corrente grossa na face, aquilo ali já pesa, é uma imagem muito pesada. E aí quando Cristo vai sofrendo, sendo açoitado, apanhando, os flagelos que entram na sua carne e que arrancam pedaços fora, seu sangue, o sangue dele que fica ensopado no chão, que a Virgem Santíssima pega o véu e vai enxugando o sangue de Cristo. E a cruz, quantas barbaridades, né? E como eu dizia, se você for estudar as 15 dores secretas de Maria Madalena, né? Da irmã Maria Madalena, não é Santa Maria Madalena, que ela diz coisas terríveis também que Jesus sofreu e que não chega ao nosso conhecimento. A cruz, na verdade, ela parece que em primeiro momento, ela nos repele, ela nos afasta. Eu olho para a cruz e eu tenho medo. Eu olho para a cruz e sinto uma injustiça, tem algo muito ruim ali, né? Mas o problema é que ali não está sendo um assassinato. A cruz está sendo uma oferta. A cruz está sendo um oferecimento, um sacrifício. E aí a gente vai para o segundo ponto. O segundo motivo pelo qual nós entendemos que mesmo uma única gota do sangue de Cristo sendo suficiente para salvar todo mundo e apagar todo o pecado, ele quis derramar seu sangue por inteiro. Mas antes de pularmos para o segundo motivo, que São Tomás ele nos elenca, eu queria deixar algumas sugestões, né? Primeiro, meditar a paixão de Cristo, meditar a via sacra. Então, você pode sim meditar a via sacra. E na verdade os santos, eles dizem que não existe exercício espiritual mais frutuoso, né, mais salutar do que a via sacra, porque por meio dela tomamos consciência de quantos Deus nos amou.
E porque tomamos consciência, justamente isso, porque tomamos consciência do amor de Cristo, eu tenho uma força para responder a esse amor. Tenho força para responder a esse amor tão grande por mim. Então, meditar a paixão de Cristo, você tem a via sacra, você tem as 15 dores secretas, bote lá. Anota aí no seu caderninho, depois você pesquisa 15 dores secretas. Leia. Se você não conhecer, você vai ficar assim, chocado e ao mesmo tempo apaixonar-se pelo Senhor. Ele se submeteu a tudo isso por amor a nós. Assista de novo a Paixão de Cristo, outra dica também que a gente faz. E aí não se prenda só a você. Lembre-se que você também é responsável por outras pessoas. Sobretudo você que é pai, você que é mãe, né? Eduque seus filhos a meditar também na Paixão de Cristo. De que forma, Roberto? Muito simples. Você pega na internet, tem acesso lá, no YouTube tem acesso. Você bota lá desenhos bíblicos, Paixão de Cristo, bota lá infantil, você vai pesquisando e você encontra, né? Por sinal, na Semana Santa eu fiz questão de ter essa experiência com os meus filhos, né? Sou pai, tenho 3 filhos, e colocando para os meus filhos a Paixão de Cristo, tem aqueles desenhos bíblicos, né, antigos que passavam, né, na televisão. Eu busquei na internet, consegui, e aí tinha uma cena muito interessante, né? Onde aos pés da cruz tinha uma criança. E aí ele esteve presente, né, enquanto os apóstolos eles fugiram, né, por medo da perseguição. Isso, a Luana está falando aqui também do Superbook, né, que é uma produção evangélica, acredito que seja evangélica, mas é muito boa. Anota aí, Superbook, tá? Superbook também é muito bom, recomendo, também meus filhos também assistem esse. Então voltando, então a criança ele fica lá aos pés lá no Calvário, aos pés da cruz, e ele fica até os últimos momentos, né, vendo Jesus, vendo o sacrifício de Cristo, e ele contempla os olhos de Jesus, ele fica olhando nos olhos de Jesus, e aí quando Jesus entrega o Espírito, a criança chora e vai para casa, né, onde os apóstolos estão escondidos. Então provavelmente aquela criança será João Marcos, né, o evangelista Marcos, que era criança no tempo da morte de Cristo, da paixão de Cristo. Ele foi na casa de Marcos que os discípulos se encontravam com Jesus, né, na última ceia, no Pentecostes, enfim. Então Marcos, essa criança chega lá e diz o seguinte, olha para o pai dele, que era pescador, e diz: pai, eu estava lá quando ele morreu, e os olhos dele pareciam com os seus, quando você volta para casa com uma rede cheia de peixes. Isso é muito bonito, né? Porque é a linguagem da criança. Ou seja, Cristo, quando ele entregou o Espírito, ele é semelhante àquele pai de família, pescador, que volta para casa com a rede cheia de peixes. Cumpri a minha meta, combati o bom combate. Senhor, tudo está Pai, tudo está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Muito bonito. Então, são recomendações que você deve ter, né, para com seus filhos. Você que é pai, você que é mãe. Eduque desde pequeno seus filhos a responderem o amor de Deus. Não basta só saber que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Certo, mas é interessante que a gente entenda que preço ele pagou por isso. E o que ele queria nos dizer. Um amor tão grande, capaz de superar a morte. Então vamos agora, já estamos na metade, né? O tempo aqui, eu tenho que ficar medindo aqui o tempo, porque eu falo demais, e aí se eu não me controlar, acabo perdendo um pouco conseguir concluir a formação. Então a segunda parte, né, o segundo motivo pelo qual Cristo morreu na cruz, teve que morrer na cruz, né? Eu repito aqui, por uma única gota do sangue de Cristo é capaz de salvar o mundo inteiro. Então,
Por que ele derramou todo o seu sangue? Né? É o que nós estamos tentando responder aqui. Você que está chegando agora, depois você pega a formação, tá certo? Para não perder, é muito importante essa formação aqui. Primeiro, porque a cruz era conveniente para nós. E em segundo, porque a cruz era conveniente para o Cristo. Era conveniente para Jesus. Jesus, ele é o sumo sacerdote. A teologia nos explica que Jesus, ele é o sacerdote, ele é o altar e ele é o sacrifício, o cordeiro. Ou seja, ele é aquele que imola, é o que sacrifica, o sacerdote. Ele é o altar, ou seja, onde o sacrifício acontece, o seu corpo. Né? E ele também é o próprio cordeiro, ou seja, o próprio sacrifício, é ele que se entrega. Né? E aqui eu queria pegar o aspecto de Cristo, de Jesus, como o sumo sacerdote. Então, sendo o sumo sacerdote, deixa eu só explicar aqui uma coisa também para ficar bem entendido. Como era que acontecia essa realidade do sacerdote e do sacrifício no tempo de Jesus? Seguinte, o sacrifício ele era realizado da seguinte forma: você tem um pecado, então como é que você faz? Você vai ao templo e você vai oferecer um sacrifício. Dependendo do seu pecado, até mesmo das suas condições financeiras, você vai ofertar um bezerro, um touro, né? Se você for mais pobre, um cordeiro, uma pombinha, enfim. Você vai oferecer um sacrifício, vai chegar no templo, vai entregar ao sacerdote, o sacerdote vai imolar, ele vai sacrificar o animal. Né? A ideia é de que o sangue do animal, ele compensa a nossa falta. Entende? O sangue do animal, ele vai compensar o nosso pecado. E aí o que acontecia? O sacrifício, parte do animal, ele era queimado, com o sangue era queimado, e a fumaça, né, a fumaça que produzia o sacrifício, ela sobe ao céu, ou seja, a presença de Deus. E aí a outra parte do sacrifício que não foi queimada era servida aos sacerdotes, no sentido de que o sacerdote ele comia, né, estava em comunhão com Deus. Aquilo que Deus recebeu por meio da fumaça do sacrifício também é o mesmo animal que os sacerdotes estavam comendo. Então os sacerdotes comiam churrasco toda semana, né? Mas brincadeiras à parte, é interessante a gente perceber isso. Cristo, ele não faz um sacrifício, ele não faz um sacrifício simplório, porque ele não se oferta em parte, ele se oferta por completo. Na cruz, todo o seu sangue derramou. E aí o sentido de ser um holocausto, né? O sacrifício é diferente de holocausto. O holocausto, a vítima ela é queimada por completo, não fica parte para o sacerdote. A vítima é queimada por completo. Holos, né, que é inteiro, né? E kaustos, que quer dizer queimar, né? Então, o sacrifício, o animal, ele era queimado por completo, oferecido inteiramente. Então, Cristo, ele se ofereceu em holocausto. Ele se entregou por completo. A cruz era necessária porque era conveniente para Cristo se entregar por completo e não reter nada para si. Jesus, ele não queria fazer um sacrifício simplório. É interessante, o que quer dizer simplório, né? Simplório é diferente de simples, né? Simples, o que é uma coisa simples? Simples é uma coisa que não é complicada, né? E o que é simplório? Simplório é quando nós evitamos de fazer grande esforço. Por exemplo, é quando tem que limpar essa sala. Então o que você vai fazer? Você vai varrer, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho isso aqui, a sala é muito grande, tem muito móvel. Então, levanta o tapete, varre para debaixo do tapete, pronto, cobriu, ninguém mais está vendo. A sala aparentemente está limpa, mas você resolveu de forma simplória, ou seja, é uma solução ineficaz. Então o sacrifício de Cristo não era ineficaz, não era parcial. O sacrifício de Cristo era completo, um holocausto. Jesus quis dar-se por inteiro. E aí, abra mais a sua Bíblia em João,
Eu tenho que me apressar aqui. João capítulo 10, versículo 18. Ninguém tira de mim a minha vida, mas eu a dou de mim mesmo. O Pai me ama porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo. João capítulo 10, versículo 17 ao 18. Cristo, ele quis se entregar por completo. Já que uma única gota de sangue de Cristo era o suficiente para salvar todo mundo e apagar todo o pecado, como diz, não está errado, eu quero que você entenda isso, não está errado. Uma única gota do sangue de Cristo é suficiente para salvar todo mundo e apagar todo o pecado. Isso não está errado, está certo. Mas se Cristo, sendo o sumo sacerdote, ele queria entregar-se por completo, por inteiro. Se ele se prendesse a isso, porque nós somos muito assim, né? Nós somos parecidos com o jovem rico, né? O jovem rico chega para Jesus e diz: mestre, bom mestre, o que devo fazer para entrar na vida eterna? E Jesus responde, né? Muito simples, você vai e cumpre todos os mandamentos. É só isso. Mas aí o jovem rico diz: mas mestre, eu faço isso desde que eu era pequeno. Então Jesus diz: então, se você já fez o que tinha que fazer, vá e faça aquilo que você ainda não fez. E o que é, Senhor, o que me falta? O que ainda não fiz? Venda tudo que tem e dê aos pobres. A gente é assim, a gente só quer saber o que é que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer? A gente não se prende a sair da regra e ousar no amor. É aquela história, né? O que é que vale mais? Estava falando disso essa semana. O que é que vale mais? Uma Ave Maria bem rezada ou um rosário mal rezado? Todos os dias a comunidade está rezando às 5 da tarde. Às 5 da tarde a comunidade está rezando o Santo Rosário com Bruno e Carla. Então você é nosso convidado. O que é melhor? Uma Ave Maria bem rezada ou um rosário mal rezado? Logicamente você vai responder: uma Ave Maria bem rezada. É bem melhor do que um rosário mal rezado. Mas então por que você não reza um rosário bem rezado? E aí eu fico com aquela Ave Maria bem rezada e pronto, ganhei meu dia. Quanto tempo? Eu também gosto de fazer essa pergunta. O dia tem 24 horas. Quantas horas você dedica a Deus? Quanto tempo você dedica a Deus? E agora que está todo mundo em casa, você não tem desculpa, né? Você tem que dedicar um tempo a Deus. Tempo forte, um tempo para Deus. Então eu não posso dar a Deus somente o resto. Eu tenho que buscar dar o melhor. E foi o que Cristo fez. Deu-se por inteiro. E aí é interessante que existem, na hierarquia da dignidade, existem 3 formas de apostolado. O primeiro é a pregação, né? Você pode converter muitas pessoas por meio de uma pregação. Pedro, por exemplo, do Pentecostes, que converteu 3.000 homens em uma única pregação. A outra forma de apostolado é a oração. Jesus diz, né? Se você tiver a fé do tamanho, né, de um grande mostarda, você pode mover montanhas. Tudo pode ser mudado pela força de oração. Quantos corações não são tocados pela força da oração? E a terceira forma de apostolado é o próprio sacrifício. Oferecer-se, sacrificar-se. Um sacerdote, por exemplo, um padre, ele vive um sacrifício, ele mortifica-se na vivência do celibato, na vivência do silêncio, na vivência da solidão, né? Então o sacrifício também tem a sua dignidade. E sobretudo, na hierarquia da dignidade, o sacrifício está lá em cima. Ele é o maior de todos. Então, quando a gente pensa nesses 3 níveis, né, de apostolado, Jesus na cruz, ele salvou muito mais do que em suas pregações, do que nas suas noites de oração. Na cruz, Cristo salvou o mundo inteiro. Nós precisamos também nos abrir para a necessidade de nos doarmos, nos entregarmos, nos sacrificarmos. Às vezes a gente
das nossas limitações. Eu não sei pregar. Fale do jeito que você sabe, mas fale. Alguém precisa escutar. Eu não sei rezar. O amor é uma forma de oração. Quem ama, reza. E quem reza, ama. E o sacrifício é imitar a Cristo. É dar o amor àqueles que mais necessitam. Então, na cruz está a excelência da salvação de Cristo. Ele, como sumo sacerdote, ele oferece um sacrifício perfeito, completo, holocausto. Ele oferece todo-se como vítima. Na cruz está a excelência da salvação de Cristo. E em terceiro lugar, para entendermos por que Cristo teve que derramar todo o seu sangue na cruz, a gente vai entender, a primeira, só recapitulando, a primeira, porque a cruz era conveniente para nós explicamos isso. Na segunda, porque a cruz era conveniente para Jesus, para o Cristo. E a terceira, você consegue adivinhar? Porque a cruz era conveniente para o Pai, para Deus Pai. Anota aí, você está anotando. A cruz era conveniente para o Pai, porque o Pai amava muito o Filho. Amava demais. E aí a gente escuta tanto, por exemplo, no batismo, em Lucas capítulo 3, 22, na transfiguração também, Lucas 9, 35, quando o Pai declara o seu amor pelo Filho. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente fica meio confuso. Espera aí, Deus amou mais? E essa pergunta, São Tomás de Aquino, ele faz também na Suma Teológica, Peraí, Deus amou mais o gênero humano ou Jesus? Porque se Ele ofereceu o próprio Filho por causa de nós, por causa do gênero humano, então Ele ama mais o ser humano. Faz sentido, não faz? Mas faz muito mais sentido entender que Deus Pai amava mais o Filho. Deus amava mais Jesus Cristo. Primeiro, como eu já disse, porque Ele mesmo disse isso. Em Lucas capítulo 3, 22, no batismo, na transfiguração, em Lucas 9, 35, Deus ama mais o Filho. Eis o meu Filho muito amado, no qual coloco toda a minha complacência, todo o meu querer. Pela cruz, o Pai declara o seu amor pelo Filho. Aí você vai perguntar, como assim? Como é que a cruz é uma declaração de amor também do Pai para o Filho, para Deus Filho? Você que é pai, você que é mãe, Agora, deixa eu fazer outra comparação. Imagina que tem 7 filhos, um pai tem 7 filhos, e aí tem uma missão, uma tarefa muito difícil para ser feita. O pai vai confiar essa missão a quem? Dos 7 filhos. Aquele que ele mais confia, aquele que ele mais ama, o predileto. Por isso, Deus Pai não poderia confiar a missão de salvar, a missão de libertar o gênero humano a nenhum outro filho, a não ser Jesus Cristo. Nenhum outro. Ele precisou confiar a Jesus essa grande missão de salvar a cada um de nós. Porque ama o Filho, a Ele confiou a difícil missão e a ninguém mais. E aí eu queria que você abrisse rapidinho, já estamos nos minutos finais, Isaías capítulo 6. Abre aí rapidinho para a gente não deixar de falar dessa passagem que eu acho fantástica. Isaías capítulo 6, versículo
Cadê? Versículo 8. Diz assim: ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Perceba, é Deus falando. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu. No caso, Isaías. Envia-me. Com certeza, foi esta a própria fala de Jesus. No Getsemane ele tem esse diálogo: Pai, se este cálice pode passar sem que eu beba, mas contudo que se faça a tua vontade, que se faça o teu querer. É a fala daquele filho que se coloca à disposição do Pai. Nós somos assim, né? O Pai nos dá uma missão, diz: mas por que logo eu? Manda fulano de tal, eu não vou não. Eu carregar a cruz? Manda o outro, manda aquele lá é mais forte, aquele lá é mais inteligente, aquele lá é mais bonito. E a gente não quer carregar a cruz. Mas se Deus te confiou a missão, é porque você tem condições de executá-la. Assim foi com Cristo. Pai, se esse cálice pode passar sem que eu beba, mas que a tua vontade aconteça. E a vontade do Pai foi que, por meio do Filho, nós tivéssemos acesso à salvação. Por isso, diz também São Paulo, que nós somos a igreja, o corpo místico de Cristo. Então, se Deus ama Jesus Filho, Deus Filho, se Deus ama a Jesus como o Deus Filho, quando Ele olha para nós, Ele enxerga Jesus. Por meio da cruz, Cristo salvou a cada um de nós, tornando-nos participantes do seu sacrifício redentor. Perceba, vou repetir. Por meio da cruz, Jesus nos tornou participantes do seu sacrifício redentor. Eis porque, quando Deus Pai olha para nós, Ele enxerga Jesus. Ou seja, Deus nos ama? Sim, Deus nos ama. Mas Ele nos ama com os olhos de misericórdia. Porque se Ele olhar para nós com os olhos da justiça, nós estaremos condenados. É por meio da cruz, por meio do sacrifício da cruz, por meio do sangue derramado na cruz, que Jesus aspergiu o seu sangue sobre todos nós. Daí em diante, o Pai, Ele é como aplaca a sua ira e olha para nós e vê o seu Filho tão amado. Isso é muito forte. Por meio da cruz, nós temos acesso a esse amor tão grande de Deus Pai por nós. O pecado nos afastou de Deus, criou uma inimizade. Pela cruz, Cristo nos tornou parte de seu corpo místico. Por isso, todas as vezes que o Pai olha para nós, vê seu Filho tão amado e nos salva por misericórdia, em vez de nos condenar por sua justiça. Abre aí em João, rapidinho para encerrar. João capítulo 3. João capítulo 3, do 16 ao 17. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que Ele deu seu único Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, só concluindo, para a gente poder ir para o texto da misericórdia já. A única gota do sangue de Cristo era suficiente para salvar todo mundo e apagar todo o pecado. Como diz São Tomás de Aquino no hino do Adoro-te, Devo-te. Mas também no Exulte da proclamação da Páscoa nós vemos que
Na cruz, Cristo derramou todo o seu sangue. E quando meditamos na paixão de Cristo, não nos resta outra dúvida. Realmente todo o sangue de Cristo foi derramado. E até o que restou no corpo de Cristo, de sangue, ao ser transpassado pela lança do soldado, jorrou como vida nova, banhando-nos, lavando-nos, aspergindo-nos com o seu sangue, para que Deus olhasse para nós e não visse os nossos pecados, visse a misericórdia, o sangue e a água que jorraram do lado aberto de Jesus. A cruz é escandalosa, porque é o amor escandaloso de um Deus que nos ama muito, que um amor que exige de nós uma resposta. Também a cruz é necessária porque Cristo não quer entregar-se parcialmente. Cristo quer entregar-se por inteiro, completamente, um sacrifício perfeito. E por fim, porque na cruz o amor do Pai torna acessível o olhar amoroso do Pai para você, filho tão amado. Porque quando Deus Pai olha para você, Ele vê Jesus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero agradecer a todos vocês que permaneceram conosco nessa pregação. Toda terça-feira nós temos essa fala sobre a Santa Cruz. Nas quintas-feiras temos a fala sobre a Eucaristia. No sábado temos aqui com a nossa irmã Luana, que está acompanhando, e com o Guga também sobre Nossa Senhora. Então, acompanhe nossa programação. Então, logo mais eu vou desligar aqui e já vai abrir lá o texto da misericórdia. Tá? Então você permaneça conosco na nossa programação. 3 horas da tarde o texto da misericórdia. Nós temos depois o Santo Rosário às 5 da tarde, às 17 horas. A Santa Missa às 19 horas. E às 9 horas nós temos a live com o Padre George, tá certo? Então você é nosso convidado durante todo esse dia. Eu que agradeço, viu, Dona Margarete? Eu que agradeço a cada um de vocês e peço, rezem por mim, pela minha família, rezem pela nossa comunidade. Reze para que possamos testemunhar, anunciar a misericórdia de Deus com a nossa própria vida, cuidando daqueles que o mundo transpassou. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.